Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, iniciamos a leitura no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Irmãos, antes... Não, vamos lá. Parábola da ovelha desgarrada e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca a amiga e vizinha, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos ler até aqui, amados. Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui na palavra de Deus, já no primeiro verso, quando diz aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, e chegavam-se a ele, quer dizer, estavam chegando perto do nosso Senhor Jesus, né? Todos os publicanos e pecadores para ouvir o nosso Senhor Jesus. Então, veja, irmãos, que já no versículo 2, os fariseus, que são os doutores da lei, os conhecedores das Escrituras, né? E os escribas, então eles começaram a murmurar, dizendo: Esse quem? Está dizendo do nosso Senhor Jesus. Este recebe pecadores e come com eles. Então, vejamos aqui nesse verso 1, verso 2, sobre os fariseus e os escribas, irmãos. Nós podemos até entrar ali no capítulo 5, versículo 29 e 30, só para os irmãos entenderem. Vamos ali no Lucas, capítulo 5, vamos identificar esses homens. No capítulo 5, versículo 29 e 30. Olha o que diz aqui. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 5, 29 e 30, diz assim, ó. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então vejamos que esses homens, eles estavam sempre murmurando, estavam contra, e uma observação, irmãos, o publicano e os pecadores eram judeus. Eles eram judeus. Os escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes, tudo judeus também. Então, vejamos aqui, irmãos, que eu levei vocês até o capítulo 5, 29 e 30, você vê como já havia uma perseguição desses escribas
esses fariseus, né? Então, desde aquela época, né, irmãos, estava ali. Então, desde aquela época, nós vemos aqui pela palavra, compartilhar uma refeição com alguém, normalmente indica, irmão, que você aceita essa pessoa. Então, se os publicanos convidou o Senhor Jesus para almoçar com eles, fazer uma refeição, seja um almoço, uma janta para nós aqui nos dias de hoje, é como se Jesus aceitasse conviver com ele, glória ao nome do Senhor, e aceitasse aquelas pessoas. E com certeza Jesus aceitou eles, porque Cristo veio para salvar, não é verdade? Então, os fariseus e os escribas, eles nunca sentariam à mesa dos publicanos e dos pecadores. Eles nunca sentariam. E eles começaram a murmurar do nosso Senhor Jesus, porque Jesus sentava, Jesus estava aceitando eles. Quer dizer, estava tendo ali, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas Cristo é o Filho de Deus e veio para salvar os pecadores. Glória a Deus. Irmão, como é que vai salvar o pecador se não tiver que estar ali conversando com eles? Como é que nós vamos anunciar um evangelho a uma pessoa do mundo cheia de pecado se nós não tivermos a palavra de Deus, a misericórdia e o amor? Vocês pararam para pensar nisso? Então veja, irmãos, os fariseus só queriam que estivesse só os justos lá com eles. Esses homens era descartado para eles, esses pecadores. Os publicanos, pecadores, estavam descartados para eles, se achavam justos, andando na justiça ali, tudo bonitinho. Mas o Senhor Jesus, ele veio para salvar, ele veio para entrar na alma da pessoa, para entrar dentro do ser da pessoa, e com a graça de Deus, ele trouxe a graça de Deus, né? Trouxe o dom gratuito e assim transforma as pessoas. E vejamos aqui, então, que Jesus, já no versículo 3, Jesus propôs uma parábola, dizendo, e nós vemos aqui o versículo 4 até o 7, né? Diz assim, que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando em casa, convoca os amigos, dizendo, e os vizinhos também, né? Dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, porém, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha o que o Senhor fez essa parábola para esses fariseus. O que Jesus queria dizer com isso? Né, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Veja que passagem linda. Vejamos aqui, irmãos, que embora possamos assim considerar, né, irmão, uma negligência, deixar que Jesus fez essa parábola, que ia deixar as 99 no deserto para buscar essa uma perdida. Irmãos, o que isso demonstra para nós? Ele foi atrás de uma perdida, deu valor a uma ovelha que se perdeu. Glória ao nome do Senhor Jesus. E que essa história, né, essa parábola que o Senhor Jesus ele estava contando, ele estava ali enfatizando mesmo, mostrando para eles o quanto Deus se importa para salvar um pecador. Irmãos, é isso que o Senhor estava mostrando para eles aqui. Deus, ele se importa, sim, amados, de salvar cada pecador deste mundo. Cada um deles, nenhum deles são esquecidos por Deus. Deus se importa. Por isso que o Senhor Jesus veio para salvar. Depois ele fez a igreja, né? Jesus constituiu, sim, a igreja, porque fomos formando a igreja de Jesus e membros um do outro. E qual é a missão nossa? Anunciar o evangelho a todo pecador. Então, espiritualmente, quando vocês veem, irmão, uma pessoa, tá bom?
Quando vocês anunciam o evangelho para uma pessoa, lembra da ovelha perdida, tá? Pois é, exatamente, lembra, pois Deus estava se importando com cada alma que se perdeu. Então, veja, glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, e aqui nesse versículo, no versículo 7, que é a passagem tão linda, olha que Jesus disse aqui: eu digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam. Então, haverá uma alegria no céu. Quem está no céu? Os anjos. Quem mais? Deus. Então, o nosso Pai Celestial se alegrará tanto quanto os anjos, a mesma coisa, quando um pecador, irmão, perdido, né? Ele se encontra e se arrepende. Então, quando é encontrado, irmão, esse pecador que se arrependeu, o céu está em alegria. Nós temos outra passagem, né? Que os anjos fazem nas festas quando um pecador se arrepende. Então, essa é a alegria do nosso Pai Celestial. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui é para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Guarde isso em vossos corações. Quando vocês estiverem anunciando o Evangelho, uma pessoa aceita Jesus e ele vai para os braços de Cristo Jesus e segue Cristo, é uma ovelha perdida que foi achada e Deus lá no céu se alegrou. Olha, cada um de vocês, até eu estou incluso com vocês e todos aqui. Irmãos, nós estávamos perdidos e quando nós aceitamos Jesus Cristo, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, vocês podem ver quanta alegria que há no céu em por cada um de nós. Quando saímos ali, né, quando fazemos o concerto com o Senhor, saímos batizados, muitos se sentem como se estivesse andando nas nuvens, tão leve que fica, porque o fardo do pecado foi tirado. Então, amados, olha que obra linda. Vamos dar a continuidade. E veja, irmãos, que Deus, ele se importa por cada um de vocês, tá bem? Guardam isso na vossa vida. Aqui agora, no versículo 8, Jesus conta uma outra história. Ele vai falar agora, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, as dracmas era dinheiro na época, é um dinheiro de um... Você pega um salário do mês, divide ele em 30 dias, é o dinheiro do dia, tá? O salário do dia. Hoje no Brasil, está R$ 1.320, se divide em 30, aí deve dar R$ 44 o salário aqui no Brasil do dia do trabalhador, que é o piso do mínimo, tá bom? Então vamos voltar aqui na palavra. Agora você vai entender melhor esse dracma. Dracma é um dinheiro de um trabalhador de um dia. Então vamos lá. Repetindo o versículo 8. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a cadeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convida as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Amados, vamos entender então. Hoje, nós temos aqui a nota, né, que seria em papel, ou a espécie da moeda. Mas naquele tempo, irmão, eram moedas, então tinha valores, as moedas tinham mais valores. Como nós temos aqui em moeda 10 centavos, 5 centavos, 25 centavos, 50 centavos, e assim por diante. Lá também o dinheiro era moeda e tinha moedas bem maiores, que seria até o dia do trabalhador. Então, entregava as moedas. Acontece que aqui nessa parábola que Jesus propôs aqui, né, irmão? Então, um dracma é o que valia um dia do trabalho de um trabalhador comum, como eu disse a vocês, tá bem? Então,
ele está dizendo que ela perdeu. Aí ela vai acender uma candeia. Candeia, irmãos, entenda aqui para nós, aqui nos dias de hoje, como se fosse uma lamparina, como se fosse um candeeiro. E naquele tempo de Jesus, as casas eram fabricadas, elas faziam as casas, irmãos, e eram poucas casas que tinham janela. Muitas casas não tinham janelas. Então, dentro da casa era escuro. E naquele tempo também, o chão era de terra. Isso nós vimos muito no Nordeste e ainda existe até o dia de hoje, conforme o sertão, irmão. Você vai em umas casas lá, ainda o chão é de terra, chão batido, que fala, né? E só que tem janela. Na época do Senhor Jesus, as pessoas, por ser mais, né? Eles tinham somente uma porta, eram poucas casas que tinham janela. Então, dentro das casas era escuro. Por isso que se acendia a candeia lá dentro. Eles tinham que iluminar. Aqui Jesus está contando nessa história, falando aqui para eles, como era necessário acender a candeia, o que ela fazia? Ela ia varrer o chão, porque a moeda poderia, tantas pessoas pisando ali, a moeda poderia se infiltrar e a própria terra encobria a moeda. Então, claro, desapareceu aos olhos nus da pessoa. Aí a mulher, ela pega, começa a varrer, e ela vai varrendo, diligentemente vai procurando, e vai varrendo. Até que, de repente, mostrou a moeda, ela achou a dracma. Aí é onde que ela se alegra bastante, né? E naquele tempo era importante, e chamou, naquela alegria, as vizinhas, os amigos, olha, eu achei o meu dracma, e vamos alegrar. Irmãos, eu queria só pôr aqui para vocês entenderem. Suponhamos hoje, vocês, cada um de nós, né? Não tem, estamos trabalhando, eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês sentirem o valor da época, tá? Se for um trabalhador que está salariado, trabalhando numa firma, todo mês recebe, é uma condição. Agora, existe outro trabalhador que é chamado esporadicamente. Por exemplo, isso também existe muito no deserto, no deserto não, no sertão, às vezes, lá no Nordeste, fala assim, hoje você vai trabalhar para mim. Aí eu quero você 3 dias trabalhando para mim, eu quero você 2 dias, quero 5 dias, quero uma semana. Mas ele não vai contratar a pessoa direto. Então, o que ele faz? Pega, divide o salário pelos dias trabalhados e dá os dias trabalhados das pessoas. Se for 3 dias, 4 dias, 5 dias, 2 dias. Só que a pessoa não tem um salário fixo, entendeu? Então, agora eu vou ajudar vocês a meditar sobre essa situação. Digamos que cada um de vocês, hoje, é contratado para trabalhar hoje. Olha, pessoal, hoje eu tenho um trabalho na roça, e vocês vão trabalhar comigo. E eu vou pagar R$ 50 para vocês o dia. Para quem está meses e até ano desempregado, sofrendo numa pobreza, os R$ 50 vai ajudar, eles vão meditar e vai ajudar a comprar alguma coisa para levar para casa. Aí a pessoa trabalha aquela jornada do dia. Aí chega e vocês vão para casa e perde o dinheiro no meio do caminho, os R$ 50. Tão sofrido que vocês passaram o dia para ganhar aquele dinheiro e vocês perderam. Imagina isso. Aí você põe a mão no bolso e não acha esse dinheiro. O desespero que toma o coração. Por quê? Porque você não tinha nada. O que você conseguiu acabou perdendo. O desespero aumentou mais ainda. Não é verdade? Porque você desgastou o seu dia de trabalhar, você esteve ali. Só entende, irmão, quem está passando uma situação dessa, tá? Porque quem está assalariado, se perder 50, sente dor, mas passa logo. Mas quem não tem o trabalho e ganha aquele dia e perde, a dor é bem maior, porque é uma frustração. Então, essa aqui é uma palavra que Jesus colocou, e medite isso. A mulher desesperada, então ela foi procurar diligentemente, ela não desistiu, ela perseverou, perseverou. Se fosse nos dias de hoje, como eu estou contando para vocês, vocês iam voltar para a rua, vocês iam pôr na cabeça de você, não, eu entrei à direita numa rua, fui ali, passei naquela árvore, passei ali, e você vai voltar todo o trajeto até achar o dinheiro. E às vezes não passa ninguém ali, quando você volta, olha o dinheiro caído lá no chão. Que alegria! Volta aquela tristeza, vai embora, volta a alegria de novo e você volta mais feliz.
Aí você chega em casa e você vai contar para tua esposa, para o teu esposo, olha, você não acredita o que me aconteceu, foi um milagre. Olha, a gente já não tem trabalho, e hoje ganhei um dia de trabalho e trouxe R$ 50, não é que eu perdi no meio do caminho? E desespero tomou meu coração, clamei e a Deus e voltei e achei o dinheiro. Então aquilo lá ficou mais alegre e considera como um milagre. Então Jesus está lhe dizendo aqui, voltando nas Escrituras, que essa mulher era isso que Jesus contou nessa parábola. A casinha dela é uma casa simples, não tinha janela, precisou ter uma candeia. Como era escuro, mesmo que fosse de dia, mas a casa estando escuro, ela precisava acender essa candeia. E ela foi olhando o chão, porque se caiu de algum lugar, foi no chão. E por um andar, a terra passou por cima e cobriu a moeda dela, que é o dracma. E ela passa o dedo e não acha, então ela pega a vassoura e vai varrendo, e de repente a terra sai e a moeda brilha por causa da candeia. A luz dá o reflexo. A moeda brilhou. E aquela mulher, então, ela se alegrou, achou a mulher, né? Perdão, achou a dracma, e essa mulher, ela acabou se alegrando. Aí Jesus vai e entra nesse versículo 10. Agora ele fala: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmão, o que Jesus estava mostrando, que alegria na presença dos anjos de Deus mostra a alegria de Deus. Porque se os anjos se alegrou, porque Deus também se alegrou. Não é verdade, amados? E por quê? Um pecador que se arrependeu. É o que eu falei agora há pouco para vocês lá atrás. E Deus, olha aqui, ó. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, amados, o nosso Senhor deixou o evangelho em nossas mãos para nós anunciar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. E essa é a nossa missão. Nós temos que caçar, procurar as dracmas perdidas, espiritualmente dizendo, almas perdidas. Almas que não têm a mesma chance que você teve agora. Você já foi encontrado e você está no caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ainda muitas dracmas, há muitas ovelhas perdidas neste mundo e precisa ser encontrada. E nós temos a candeia, o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, ilumina todo, não tá, toda pessoa. Vocês lembram em Salmo 119? Por isso que não está nada aqui escrito por estar escrito, está por revelação de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Olha aí, irmão. Então, nós temos a candeia. Jesus disse para os discípulos: vós sois a luz. Não se pode colocar uma candeia debaixo da mesa, né? Mas se coloca no velador para que ilumine. Irmãos, nós somos aqui, através da palavra de Deus, nós somos as pessoas que têm que levar a palavra de Deus para as pessoas. E somos a candeia, sim, porque a palavra de Deus é o evangelho. Ela ilumina, então a palavra de Deus ilumina. Nós levamos a palavra do Senhor. Então, queridos, o que nós estamos aprendendo no dia de hoje? Nós estamos aprendendo que não é só servir a Deus cantando, orando, tocando. Não, é anunciando. Quando você está levando o evangelho às pessoas, você está levando alimento para as pessoas. Você está levando o pão vivo, Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Você está levando para os perdidos. Agora, se eles se arrependerem, Deus vai se alegrar e os anjos também vão se alegrar nos céus. Com certeza você terá um galardão de Deus. Lá no tempo, mais na antiguidade, irmãos,
conosco, eu lembro isso em 1980, 79, 80, 81, e aí um pouquinho. Hoje não se ouve mais isso, muito pouco. Mas eu lembro, irmão, que quantas vezes os irmãos, irmãos que anunciavam o evangelho, as pessoas, havia muitos evangelistas, homens e mulheres de Deus que levavam a palavra a todas as criaturas na terra, as pessoas. E cada um que convertia, eu lembro que eles falavam assim, ajuntando uma estrela na coroa, né? Dizendo na coroa, colocando mais um diamantinho lá, um cristal, sei lá, eu não lembro muito como que eram as palavras lá, mas eu lembrava que sempre estava sendo ajuntado um tesouro lá na coroa. Irmãos, ornamentando a coroa. As almas pertencem a Deus e nós éramos muito, glória a Deus, tinha incentivo para evangelizar, para falar de Jesus. Hoje, irmãos, nós vemos muito diferente as coisas. Hoje são poucos que anunciam Jesus, são poucos que falam do reino de Deus. Estão sendo mais, vamos dizer assim, irmãos, em paralelo, só para vocês entenderem. Muitos estão assistindo o cultos e poucos que participam dos cultos. O que é assistir o culto? É a pessoa vai, não estamos falando de assistir, irmãos, através do aparelho, estamos falando fisicamente. Tem pessoas que vão à igreja, sentam lá dentro e não participam do culto, só assiste. Enquanto isso, conversa com alguém ao lado, conta uma história para o outro ao lado, vê um pouquinho lá o pregador, depois muda, e está ali, como assistindo, tá bom? Agora, o participante é aquele que ora, aquela que testemunha, aquela que fala, glorifica a Deus, está participando, faz parte do culto, entendeu? Parte de uma reunião familiar, parte, quando se fala Deus seja louvado, ela entra na comunhão e vai fazer parte do culto. Quer dizer, nós estamos elevando o culto ao Deus Pai, ou seja, nós é que estamos fazendo um culto racional para o Todo-Poderoso. A palavra é Ele que envia, mas o culto somos nós que fazemos para Ele. Como lá na antiguidade, as pessoas faziam o altar para adorar a Deus. Nós entramos na casa do Senhor para adorar a Deus. Isso é participante, tá bom? Agora, os espectadores, os que vão assistir, irmãos, são aqueles que acabam entrando como se fosse hoje não tem nada, eu vou hoje assistir um culto, hoje eu vou estar no culto, como se você fizesse parte ali de um relacionamento social. Não, meu irmão. Verdadeiro crente, ele participa, tem que participar. O cristão e a cristã participa, faz parte, tá bem? Ali da comunhão e a glória. Por isso que você vê que, infelizmente, tem diminuído muito as virtudes no meio de nós, porquanto essa característica veio mudando muito. Se nós pegar os crentes de 50, 60, 70, 80, 90, e nós pegar os crentes dos dias de hoje, tem uma diferença enorme, muito grande. É lógico que ainda tem aqueles que ainda estão como os outros passados, mas a grande maioria mudou muito, irmãos. É por isso que, às vezes, a pessoa ela vê que, não, às vezes, não há muita visitação da parte de Deus, porque se reúne, mas não tem limpeza no coração, não tem limpeza no corpo, e querem participar de uma festa. Não, amado. Temos que estar consagrado diante de Deus. Então, voltando às Escrituras, nós somos, cada um de vocês,
diante de Deus, nós somos esta pessoa. Temos que levar a palavra de Deus para todos os pecadores. Anuncie para os teus vizinhos, anuncie para os seus amigos, anuncie para os seus parentes. Agora, se ele se arrepender, o céu, Deus e os anjos se alegrarão. Se ele não se arrepender, você já mostrou o evangelho. Você mostrou a palavra de Deus. Glória a Deus. Tem algum caso, irmão, que a pessoa não aceita hoje, mas daqui uns 10 anos, dois anos na vida de um, 5 de outro, tanto faz. De repente, aquilo lá, a semente já nasce. E, de repente, outra pessoa foi lá, falou com ele, e ele creu. Talvez não creu agora, mas crê depois. Agora, se morrer sem salvação, então esse não tem mais o que fazer. Tá bem? Então, entendemos essa parte aqui. Glória ao nome do Senhor. Agora, irmão, nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Isso aqui é muito importante. Aqui diz assim, ó, versículo 11. E disse, nosso Senhor Jesus falando, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu íntima compaixão, e correndo, lançou o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe os bezerros cevados. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Até aqui. Amém, né? Glória a Deus. Irmão, que passagem linda. Que parábola que Jesus Cristo deixou, irmãos. Glória a Deus. Para que nós aqui possamos, né? Meditar. Uma obra bonita. Nós vemos aqui
Olha só, amados, os fariseus falando, murmurando lá com Jesus, né, junto com os pecadores, olha quanta misericórdia que Jesus fez, até defendendo, né, irmãos, é, os pecadores, não por causa do pecado, mas defendendo eles, porque eles estavam crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eles estavam sendo salvos. Olha que interessante, irmão. Jesus fez isso porque Jesus estava salvando eles. Então vejamos aqui, nesse versículo do 11, 12, que Jesus disse que um certo homem ele tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então vejamos aqui, irmão, ela é uma parábola muito conhecida, nós sabemos disso, né? E, e costuma ser chamada de parábola do filho pródigo, né? Que é um filho perdido. Nós sabemos, né? Então, o pai ele tinha 2 filhos. Irmãos, vamos entender aqui, lá nessa divisão de bens, aqui no Brasil, né, nós temos aqui a divisão entre os filhos, todos partes iguais. Mas no tempo deles lá, irmãos, a divisão era diferente. O pai, o filho primogênito, ele tinha uma porção maior do que os demais. Então a partilha era um pouco diferente. O filho mais velho, ele tinha uma porção maior dessa partilha com os demais. Por isso que vocês lembram que Jesus estava andando, chegou um moço lá, falou: Senhor, diga que o meu irmão reparta comigo os bens de uma forma mais justa, né? Jesus falou: vocês estão me colocando como fosse juiz de vocês? Tá vendo? Isso foi uns capítulos anteriores que nós lemos. Então, porque esse moço mais novo, ele se sentiu injustiçado de o outro receber mais do que ele. Então, nós vemos aqui que esse filho mais novo, né, irmão, é um filho perdido, e então eles estão aqui, que também é muito raro, quando se faz uma partilha, irmão, por exemplo, é quando um pai morre. Hoje também já está existindo isso. Os pais quando já chega próximo da sua velhice, tudo eles vão dividir ali e já deixa, estão no domínio deles, mas já deixa mais ou menos preparado, que é diferente daquele quando o pai morre, depois tem que fazer inventário e assim por diante, né? E lá no passado também, alguns pais eles davam a partilha antes de falecer, ele dava os bens que eles adquiriam de herança para os seus filhos. E aqui Jesus estava dizendo isso, não era, era muito raro isso lá, tá bom? Mas Jesus ele disse dessa forma. E o filho, como eu disse para você, ele recebia sempre uma porção dupla, o primogênito, tá bom? E, bom, enfim, o filho mais novo ele falou: Pai, dai-me aqui a parte dos bens que pertence a mim. E, e o pai entregou para ele. E nós vemos aqui, olha só a intenção desse moço. Poucos dias depois, no versículo 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Olha só. Já no versículo 14, havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidade, claro. No versículo 15, ele chegou-se a um dos cidadãos ali, que ele precisou arrumar um emprego, né? Veja aqui que esse cidadão que ele pediu um emprego, mandou que ele fosse para os campos e apacentar os porcos. O que é apacentar? Alimentar os porcos. Então vejamos aqui, na palavra, que esse filho mais novo, irmão, ele não tinha nenhuma intenção de voltar para a casa dele. Por isso que ele foi para uma terra longínqua. É justamente para não ter nem notícia, nem dar notícia. Então, a intenção dele era estar longe da família, não queria voltar mais para a família. Essa era a intenção desse moço, né? Então, irmãos, quanto à vida desordeira dele, como depois eu vou explicar melhor aqui, você pode ver que nós vamos lendo aqui, que ele teve uma vida dissoluta, tá bom? Ele gastou tudo,
enfim, ele teve isso aí, tá bom? Então, vejamos aqui, amados, na passagem aqui, que ele acabou perdendo tudo. Ele perdeu tudo. Aí ele caiu em si. Quando ele tinha desejo, irmãos, de comer aquelas bolotas, que seria para nós hoje um tipo de uma abóbora, irmãos, era isso, que as bolotas lá é um tipo de uma abóbora para nós aqui, tá bom? Uma espécie de uma abóbora. E ele está morrendo de fome. E ele desejava comer aquilo ali, mas não era permitido para eles. Bom, enfim, ele caiu em si, e nós vamos ler aqui. Olha só, versículo 16, ele tinha desejo, né, de encher o seu estômago com as bolotas. Olha que ponto que chegou esse filho pródigo. Irmão, todos que saem da presença de Deus chegam a um ponto desse aqui. Um ponto de miséria. Me perdoe a expressão de falar. Às vezes não é a miséria material, mas é a espiritual, meu irmão. A pessoa se esvazia toda, entendeu? Isso nós temos um monte de pessoas que se desviam da presença de Deus. Muitos irmãos e irmãs que se desviam da presença de Deus. Glória a Deus. Entendeu, amados? Vejamos aqui, então, que ele estava desejando comer essas bolotas, mas ninguém dava nada. Não era permitido dar isso para ele. Ah, olha só no momento, no versículo 17. E tornando a si, quer dizer, ele veio meditar todas as situações da tua vida. E disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Então ele percebeu, irmãos, que a herança que ele recebeu, ele não foi sábio de usar. E ele acabou com tudo. Achou que era dono dos seus próprios pensamentos. Irmãos, o filho mais novo não queria se enquadrar com os ensinamentos dos seus pais, os conselhos de papai. Ele quis ter uma liberdade. E dentro disso, Deus dá a graça de falar com vocês. Vocês podem ver quantos crentes vocês veem que às vezes não quer estar debaixo da doutrina do nosso Senhor Jesus, dos conselhos de Cristo e dos seus ensinamentos. Querem mais liberdade. Então se afasta da casa do Senhor e vai para o mundo viver dissolutamente. E se aventura. E de repente não tem a proteção de Deus, porque está longe, não é verdade? Mas Deus vai estar perto dele, mas Deus não pode. Deus deixou a escolha dele. Deus não vai interferir numa situação dessa. Porque a própria pessoa fez as suas escolhas. Por isso que Jesus disse, aquele que semear, ele vai colher o que semeou. A lei da semeadura. Se a pessoa quer semear coisas ruins, espinho, pode aguardar que ele vai, no final da vida dele, vai colher espinho também. Não tem como mudar para feijão, para maçã, fruta. Não, não tem. O que é ruim, o que é bom é bom. Por isso que Jesus fala, pelos frutos se conhecereis as árvores. Não é verdade? Então, irmãos, infelizmente, isso existe no meio de nós. Aqueles que querem viver mais dissoluto, não quero estar debaixo desse jugo, que o jugo de Jesus é leve. O fardo, né? O fardo é leve, o jugo é suave. O jugo do Senhor é suave, mas não querem viver. Acha que é dono de si próprio e vai como essa parábola. Então, Jesus está nos ensinando por esta parábola aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que esse moço aqui, ele caiu em si. Ele fez, perdão a expressão da palavra, irmandade, mas ele falou, nossa, eu fiz muita besteira. Aí ele começou a meditar e lembrar dos conselhos dos seus pais. Mas é tarde? Agora é tarde? Não é. O que ele fez aqui, irmãos? Nós estamos vendo aqui, nós podemos aqui ver, irmão, que essa passagem aqui, ele acordou. Aí no versículo 18, ele toma uma atitude.
E ele fala assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quer dizer, vou voltar com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Irmãos, por isso que muitas pessoas que saíram da casa do Senhor, porque nós somos membro um do outro, mas nós somos todos os membros, formam o corpo de Jesus. Então, quando um membro quer sair do corpo, ele quer viver sozinho, quer seguir a sua vida, perece. Perece, irmãos. Se você pegar uma árvore, quebra um galho com fruto ali, e tira da árvore e fica uma semana para você ver o que acontece com aquele galho. Perece, ele seca, o fruto também seca e vai apodrecer. Porque Jesus deixou claro isso em 15 de João, que nós vamos chegar no Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vós as varas. As varas que não dão fruto, elas são limpas, são tiradas, e para que as demais dê fruto. E ele disse que sem ele, ninguém consegue dar fruto. Sem Cristo, ninguém dá fruto. Você imagina um crente sair da presença de Deus, como é que vai dar fruto lá no mundo, irmão? Não dá fruto. Vai secar. Se o crente não voltar logo, perece no pecado e morre e perde a vida eterna. Olha como que essa parábola é maravilhosa. Ela é muito rica para nós entendermos, porque o Espírito Santo nos enriquece, ele nos ensina. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, vemos, irmão, que esse filho pródigo, como está aqui no 17, ele pensando, e depois consigo mesmo, ele falou, não, vou ver o meu pai. Então, esse filho novo, ele precisou chegar a uma extrema pobreza e fome, miséria. Irmãos, glória a Jesus. Quantos irmãos nossos que passou por uma situação dessa, saiu até abençoado da presença de Deus, mas precisou chegar a uma pobreza, uma miséria, tanta coisa. Não que Deus o castigou, não, irmão. Não, não é assim. Deus está escrito que Deus castiga aquele que ele ama, mas, irmão, o castigo de Deus não é um castigo violento. É como você, mamãe, papai, quando um filhinho faz alguma uma arte lá, você vai lá e dá uma palmadinha lá na poupancinha dele, e ele, ai, por isso que tem até uma carne aqui um pouquinho maior, né, na poupança, para sentir ali só um pouquinho, mas não dói tanto. A criança, ela se desperta, porque antes de bater na criança, né? Estamos falando de bater, mas não é incentivando a batida, porque hoje tem que tomar cuidado até de falar isso, né? Mas é que está lá em Provérbios, ensina a tua criança quando é pequena, para que grande você possa se alegrar muito, né? Então veja bem, quando uma criança, antes dela levar uma palmadinha lá, quantas vezes a mãe fala, não faça isso, rapaz, não faça isso, meu filho. Você vai tomar uma palmada se você fizer. E o menino quer provocar. O obediente sai e não leva palmada, mas o pequenininho, o outro lá, não, ele quer avançar. Aí vem lá um castigo para ele. Você não vai comer isso, você não vai tomar isso. Você gosta de comer um sorvete, tomar um sorvete? Você não vai tomar sorvete essa semana. Então, o que acontece? Ele aprendeu e então ele não vai fazer, não é necessário fazer isso. Então, é o que aconteceu exatamente com esse menino aqui, esse moço, o mais novo aqui, o caçula. Ele precisou chegar numa pobreza, porque houve ali uma seca, alguma coisa nesse sentido, que chegou naquela terra uma grande fome. Se teve uma grande fome, é porque houve uma estiagem, né? Não teve chuva. Então, as plantas não conseguiram sobreviver, pereceram tudo. E aí começou o racionamento. E cadê o dinheiro desse menino que gastou com tanta coisa? E aí ele chegou nessa extrema pobreza. E aí ele vai e ele medita, né? Vou para a casa do meu pai. Irmãos,
Glória ao nome do nosso Deus. Com todo o respeito, com alegria em Cristo Jesus para todos vocês. Com a leitura desta santa e bendita palavra, com a meditação que o Espírito Santo nos faz aqui, nos ensinando, quem se atreve a sair da presença de Deus, irmão? Sendo que está sendo tão claro um negócio desse aqui. Tão claro uma palavra. Irmão, é só quando uma pessoa não teme a Deus mesmo, quer se aventurar. Porque o Senhor, ele não vai... tem algumas pessoas que falam assim, o Deus, ele deixou... Todos falam, né? Temos livre-arbítrio. Não é assim que as pessoas se defendem? Temos livre-arbítrio, nós podemos escolher o que a gente quer. Tá bom. Deus, ele vai falar... Tem uns que falam assim, não, Deus vai... Antes que você peque, eu vou te levar para a sepultura, salva a tua alma, tudo. Irmãos, a Bíblia nos mostra bem um pouco diferente uma situação dessa. Porque o Senhor diz que aquilo que a gente plantar, a gente colhe. Os que estão no temor do Senhor, se vier algum mal, que estão dentro do temor do Senhor, já está nas mãos do Senhor, o Senhor faça antes, ele recolhe. Mas aquele que quis se aventurar lá no mundo, aquele que quer se aventurar no pecado, Deus não vai estar lá para proteger ele pecando. Ele está exposto a Satanás. A pessoa que se expôs a Satanás, aos desejos da carne. Por que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, das obras da carne? Está tudo lá. Né? E as obras da carne são manifestadas: prostituição, lascívia, impureza de coração, e vai indo, dissolução, divisão, ira, peleja, e vai embora. Até que chega lá embaixo, feitiçaria, e vai indo, bebedice, glutonaria. E qual é o final? E todos esses que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Olha aí. E Deus, por que Deus não cercou essas pessoas para ela não fazer isso? Foi escolha delas. Vocês estão entendendo isso, queridos? São vocês que vão escolher. Esse moço aqui, da parábola que Jesus contou, foi a escolha dele. Ele quis ir longe. Ele não queria voltar mais para casa. Só que ele encontrou um grande obstáculo na vida dele. Primeiro que, sem ensinamentos de pai, ele viveu do jeito que ele achava que devia viver. Gastou todos os haveres deles. Cai na pobreza, na extrema. Então, Deus permite, sim, viu, irmão? Não é a vontade de Deus que a pessoa saia. Mas, se a pessoa quer sair, o Senhor permite, vá. Aí a pessoa vai lá, com todo respeito, quebra a cara, se machuca, às vezes pode acontecer de perder alguém da família, mas são escolhas das pessoas. Não é porque Deus castigou e tirou a pessoa. Não, pelo amor de Deus, irmão. Porque senão nós não estamos aqui pregando um Deus misericordioso, estamos anunciando um Deus misericordioso. Por que o mundo fala assim? O mundo, muitos lá fora falam assim, se Deus existe, por que Deus deixou acontecer que morresse essa pessoa? E por que aconteceu isso? Por que existe tanto mal? Por que, se Deus é bom, Deus existe, por que existe o mal? Ué, meu amado irmão, o Senhor mostrou para Adão que é para ele não participar e comer daquele fruto, não é? Da ciência do bem e do mal. Adão desobedeceu e foi. Aí está a consequência. O pecado apareceu, gerou morte e violência. Nós vemos na vida de Caim com Abel. Antes de Caim cometer o suicídio, o Senhor foi falar com ele. Falou, olha, o pecado jaz aí no teu coração, mas o seu desejo você tem domínio. Quer dizer, ele poderia dominar e não deixar o pecado dominar ele. Tinha esse domínio sobre isso. Ele poderia tirar a raiva dele e não matar o irmão, mas ele tinha o desejo. E ele dominou, mesmo com domínio, ele deixou o desejo dele e foi lá e matou. E aí o mal. E aí? Tá vendo como que são as coisas? Então, irmão, o mal existe porque o homem está na concupiscência da carne, é o desejo dele. Ladrão quer roubar, ele quer dinheiro fácil. Entendeu? Mas vamos para aqui, voltamos. Esse menino, esse jovem aqui, né, irmão? A hora que ele caiu em si, de perceber, né? Apesar que tudo que ele tinha feito, o correto, né? Qual era o correto para ele? Tudo que ele fez
O mais certo, qual é? Voltar para a casa do pai. A coisa mais certa que ele fez, irmão. Ele acordou, não vou para a casa do meu pai. Aí ele mesmo diz aqui, ele já se humilhou, ele já reconheceu no versículo 18, que ele, olha só, ele já foi meditando ali dentro da mente dele, que iria ter com o pai dele, e ia dizer para o pai dele que ele tinha pecado contra Deus, que é o céu onde Deus está, e também pecou contra o pai. Então, esse pai dava ensinamento para ele, você concorda? Isso dentro da parábola. O papai, ele tinha conhecimento das coisas de Deus através do papai. Como os nossos filhos, eles estão tendo conhecimento de Deus através de nós que somos pais. Se você anuncia Deus do céu para os seus filhos, eles têm conhecimento, tá bom? Bom, aí no versículo 19 ele diz que já não era mais digno de ser chamado de filho. Fazei-me como um dos teus empregados. Por quê? Porque ele lembrou que o pai dele tinha muitos empregados e comia na mesa do pai. Irmão, isso também não era normal lá no passado, tá? Por exemplo, um senhor, donos de fazenda, tem vários escravos ali para ele. Então, quem vai estar na mesa? Os nobres, o pai de família e os empregados servindo eles ali. E depois os empregados vão almoçar em outro lugar, tem a comida lá para eles, mas não na mesa do seu senhor. Aqui não. Nessa parábola, todos os empregados sentavam à mesa junto com seu senhor e comiam com ele na mesa. Os jornaleiros. Os jornaleiros são aqueles que têm uma jornada de um dia. No Brasil, para nós, nos dias de hoje, uma empregada doméstica, aquela que vai fazer um serviço diário, aquilo é uma jornada, tá bom? É uma jornada que ela recebe o dinheiro no final da tarde. Todos os empregados recebiam dinheiro todos os dias no final da tarde. Era pago à vista. Muito bem. Então vejamos aqui, irmãos, que ele entendeu que todos aqueles jornaleiros estavam à mesa do seu pai e ele lá perecendo de fome. Então, ele disse que não seria mais digno, né, de ser filho, mas que o papai dele contratasse ele como jornaleiro, só para ele sentar à mesa e matar a fome dele. E ter a dignidade, como todos ali os servidores tinham, né? Então, amado, qual é a forma que ele poderia chegar para o seu pai? É o que ele já meditou aqui no versículo 18 e 19. Teria que confessar que ele havia pecado contra o teu pai grandemente. A gravidade do seu pecado. Parábola linda, né, amados? Então você vê que era um pecado muito grande e que não ele já entendeu que ele não era mais digno de uma pessoa que estaria ali de ser chamado filho dele, do pai. Ele não era mais digno. Por isso que ele teve esse entendimento. Isso que vocês entendem isso, irmãos? Humildade. Reconhecer o erro. Muito bem. Então, irmão, nós podemos ver isso aqui, irmão, que esse moço, ele chegou no fundo do poço, através da parábola que Jesus está contando. Essa história que esse moço chegou no fundo do poço e, finalmente, ele descobriu o seu pecado quando estava no fundo do poço. Irmãos, não existe isso nos dias de hoje. Quantas pessoas que só vai reconhecer o seu pecado é que depois está lá no fundo do poço. É avisado, mas não quer entender. Aí precisa ir lá, cair lá no fundo do poço, aí percebeu que realmente seu pecado era grande. Meu Deus. Vamos lá no versículo. Versículo 20. Esse jovem, ele levantou e foi para o seu pai. Abandonou tudo, voltou vazio, miserável, sem nada. E quando ele estava de longe, que ele viu a casa do papai, ele estava de longe e ele viu o seu pai. E o pai também viu o seu filho. O filho não teve mais força de andar. O pai se moveu de íntima compaixão. Aqui quem correu, irmão,
conforme está aqui, vocês pensam que foi um menino que correu. Não. O menino não tinha mais força. Ele veio de uma viagem muito longa. E a emoção foi tão forte, sujo. Ele não tinha mais força. Sabe quando você toma um susto e perde as forças? Esse moço não tinha mais força. Mas o pai é que se moveu de compaixão, não foi o filho. Por isso está dizendo aqui, se moveu de compaixão. Irmão, para se mover de compaixão é para perdoar alguém. O filho não ia perdoar o pai, porque o filho que transgrediu com o pai. Então aqui é o pai que teve compaixão do filho. Então aqui está falando do pai. O pai se moveu de uma grande compaixão e correu até o filho. Ele foi lá, abraçou o filho e lançou seu rosto no pescoço do filho. Provavelmente teve um choro ali muito grande entre os dois, e o próprio pai beijou o seu filho. Meu Deus, o filho esperava. Hoje em dia nós vemos assim, né, irmãos? Hoje nós vemos muito isso. Por exemplo, um filho, ele desobedece o pai, quer sair da casa, muda tudo, e o pai, quando volta, falou, não, bem feito para você, tá vendo, seu cabeça dura, você mereceu isso, e aí começa a massacrar. Tudo aí tacar na cara, tacar na cara. Isso chama-se vingança, né, irmãos? E veja bem, conselhos são dados. Claro que esse menino pagou caro, perdeu a sua herança, pagou muito caro. Mas ele perdeu esse direito, né? Verdadeiramente ele perdeu o direito. Mas olha que interessante. Irmão, quando é ser humano é difícil de perdoar as pessoas. Mas Deus não. Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso, longânimo. Por isso que Jesus exige isso de nós. Ele pede. Ele falou: se vocês não perdoar, o Pai Celestial também não vos perdoar. Isso está em Marcos capítulo 11, ensinamento de Jesus, né? Ali no versículo 25, sobre a figueira seca, que Jesus disse para eles: olha, portanto, quando vocês estiverem orando, e se lembrar, né, que tem algo contra alguém, com o teu próximo, perdoa a ofensa dele, assim o teu pai perdoará a tua ofensa também. Mas, se você estiver orando e não perdoar a ofensa do teu irmão, do teu próximo, também o teu Pai Celestial não perdoará a tua ofensa. Então, veja, irmãos, que Jesus está nos ensinando a perdoar. Infelizmente, irmãos, muitos não seguem isso, não quer perdoar o próximo. É o que os fariseus, é por isso que Jesus pôs essa palavra, porque os fariseus não perdoavam aqueles homens, aqueles pecadores, aqueles publicanos, sendo judeus com eles. Eles se achavam justos demais. Irmão, nós estamos na graça de Jesus. E isso não quer dizer que nós temos que ser justos. Claro que somos justos, tem que ser justos, mas você pôr a vanglória no teu coração e dizer, eu sou justo, tá? Eu sou uma santa, eu sou um santo. Irmão, por favor, Jesus verdadeiramente te justificou. Hoje Deus te chama de justo por causa de Jesus Cristo, de uma pessoa justa por causa de Jesus. Mas nós pecamos todos os dias, irmãos. E o justo, ele pede perdão para Deus, e nós temos que pedir perdão para o Senhor. Eu errei, hoje foi, Senhor, eu falei uma coisa que não deveria ter falado, peço perdão. Então, nós somos justificados por Cristo todos os dias, santificados pela palavra de Deus. Mas, irmão, se nós tivermos essa vanglória, eu sou justo, aquela pessoa não presta, aquele crente lá não presta, aquela crente não presta, comigo eu não tenho comunhão com aquilo ali, que eu não sei o quê. Amado irmão, amada irmã, nós estamos falando de um crente cristão ou uma cristã que, por falta, às vezes, uma teimosia, tudo, e vai para o fundo do poço e volta arrependida. Eu não estou falando daqueles que já estão com a mente cauterizada, de ser caloteiro, enganador, usurpador, né? Fazer coisas já pensado, sabendo que é errado e que Jesus condena e a pessoa faz. Não estou falando desses, não. Estou falando daquele que, às vezes, acha que dá para andar sozinho e quer se aventurar. Esse é um coitado, tá bom? Então, nós temos que ter... Por isso que o Espírito Santo de Deus ele nos ensina, por isso que existe ali muitas coisas que Jesus nos dá sobre a obra da carne, como eu falei para vocês de Gálatas, capítulo 5, 16, verso 16 em diante, e também tem lá em Apocalipse, no capítulo 21, os últimos versos lá,
todos esses praticam as iniquidades. Nós já aprendemos o que é iniquidade, aprendemos o que é pecado, agora nós não praticamos. Quem quer continuar, aí é outra história. Mas aqui na palavra do nosso Senhor Jesus, nós estamos vendo aqui na parábola que o filho, o pai beijou esse filho. Irmãos, imagina a emoção desse moço. Ele pensou que o pai ia atacar na cara dele. E o pai mostrou a compaixão por ele. Deus não faz isso com nós, irmão? Se Deus não fizesse com nós, qual de nós estaria vivo hoje? De tantos erros que nós cometemos? Medite nisso aí, cada um de vocês. Versículo 21. E o filho disse ao pai, o caçula: Pai, pequei contra o céu, que é Deus, onde Deus habita, e perante ti. E ele mesmo dá a sua sentença. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. A própria pessoa. O pai nem falou nada. Então veja aqui, irmãos. Aí, no versículo 22, olha a reação do pai. Mas o pai não responde para o filho. Vai falar com os servos dele. O pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido. Vestilho. Põe-lhe um anel na mão e sandália nos teus pés. Santo Deus. Esse anel provavelmente era ouro. Esse filho, quando ele sai do pai, saiu vestido, com vestidos, com um anel na mão e com as suas sandálias de nobreza, de um filho de um pai rico. Foi para uma terra longínqua. Provavelmente, ele tinha todas essas coisas com ele até que ele caiu no fundo do poço. Eu acredito que a fome bateu tanto que ele pegou o anel dele e ele teve que vender. E os vestidos? Não sabemos se ele ainda tinha o mesmo, mas a sandália desgastou. Os vestidos desgastou. Esse homem volta com a roupa para dar um vestido novo para ele, porque estava velho demais. E para trazer uma sandália, ou ele estava com uma sandália muito desgastada, ou ele já estava descalço. E o anel novo para ele, porque ele não tinha mais o anel. Ele perdeu toda a dignidade. Irmão, todo aquele que se afasta de Jesus, lá no mundo, perde a dignidade. Entendeu? Ele perde tudo. Quando ele volta para a presença de Deus, volta sem a dignidade. Mas Deus é tão longânimo que ele devolve a dignidade. O problema está em nós. Nós, humanos, que não perdoamos. Esse é o maior problema. Nós vamos ler aqui e vocês vão entender à frente. Vamos aqui. Então, vejamos aqui, irmãos, que no versículo 23, né? O Senhor, o 22, ele entregou e mandou dar as sandálias. No versículo 23, o pai da família, o pai desse moço, ele diz assim: Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos. Aí, por que que ele falou isso, né? Vamos parar aqui, depois eu vou falar o versículo 24. Por que que é para alegrar? Olha só, irmãos. Então, nós estamos vendo aqui que ainda nessa situação do pai, o fato de o pai tê-lo visto, né? Ele ainda estando de longe, como eu falei para você, o pai foi lá, correu, abraçou ele e tudo, né? Irmãos, pela parábola que Jesus estava contando, percebemos que esse pai provavelmente estava sempre ali olhando para ver se um dia esse filho voltava. Deus é assim com nós, ele está sempre esperando as nossas atitudes de voltarmos para ele. De muitos que se afastam. O que é ruim é que o próprio diabo, Satanás, ele põe na mente da pessoa, lá no pecado, do crente que se afastou de Deus, e fala assim, ó, você perdeu a vida eterna, Deus não te quer mais, Deus não quer. Esse que é o... Olha como o inimigo é astuto. Ele faz isso. Quando uma pessoa não congrega há muitos anos,
o inimigo põe nele vergonha. Ah, eu estou com vergonha de voltar lá, não sei qual que vai ser a reação, se me aceita ou não aceita, vão virar a cara para mim. Vê um monte de coisa na mente dessas pessoas. O inimigo luta de tudo para que esse crente não volte para a presença de Deus. E Deus está aguardando. Tá vendo? Por isso que a pessoa, quando entra no fundo do poço, aí ela perde a vergonha, perde tudo, e ela volta para o seu Senhor. Mas volta, irmão, com todo respeito, ela volta empobrecida espiritualmente, pode acontecer materialmente, volta enferma espiritualmente, materialmente também. Não é que Deus pôs essa enfermidade, é porque as pessoas se afastam e elas se expõem a um monte de problemas que você não enxerga. Nós estamos num mundo, temos dois mundos, irmão, o visível que nós estamos vendo aqui, o físico, e temos um mundo espiritual. E o diabo trabalha nesse mundo espiritual para que interfira no físico também. Entenderam? Muito bem. Então vamos lá. E nós vemos aqui que esse papai aqui, por certo, estava muito tempo esperando esse filho chegar. Ele tinha uma esperança que esse filho chegava. Irmão, é como eu falei para você, muitos aqui, diante de uma situação dessa vivida aqui, teria raiva do seu filho e deserdava até o filho por algum erro. Isso é muito comum acontecer nos dias de hoje, né? Não, não, esse não é mais meu filho, aquele orgulho, aquela raiva, o filho com raiva do pai, o pai com raiva do filho, né? E então isso é normal. Hoje nós estamos vendo isso aí como normal, a situação dessa. Mas um pai compassivo, um pai que tem compaixão, como Deus, não é diferente, meus irmãos. Agora, se a gente aprende isso com Deus, nós também não devemos ter compaixão? Se estamos aprendendo com o nosso Pai Celestial, está vendo como nós estamos indo para a semelhança do Papai Celestial? Quer dizer, queremos ser como o Senhor nas atitudes. Quem que você aprende? Materialmente dizendo, hoje, se você tem um caráter de uma pessoa boa, porque teu pai te deu uma boa educação, tua mãe te deu uma boa educação. E às vezes tem filho, os rebeldes, não quer a educação dos pais, vai ter uma educação lá no mundo, com as pessoas das drogas, com as pessoas que fazem coisa errada. Isso já é uma malignidade de uma pessoa. Mas aquele que sempre tem trazendo coisa boa, né? E você vai para a semelhança do seu papai e da sua mamãe. E nós para Deus e a Jesus Cristo. Então, aqui mostrou que a reação deste papai foi de compaixão, que é o amor. Tanto que ele amou esse moço, que ele lançou ao pescoço desse moço e beijou. Não quis nem saber se ele estava sujo, de viagem, suado, nada. E quanto à comemoração aqui, onde está escrito aqui, pega lá um bezerro cevado, vamos matar, vamos fazer uma festa, faz um churrasco aí, uma festa. Por quê? Vamos fazer uma comemoração, vamos alegrar-nos. Alegria. Pô, mas esse menino aí, ele veio miserável, olha a situação desse menino. Não, eu quero devolver a dignidade dele, por favor, traz aí o anel. Eu quero que ele volte a ser o meu filho, como ele sempre foi. Só que ele se perdeu. Ele estava morto, reviveu, se perdeu e se achou. Ele mesmo se reconheceu nisso. E eu não vou virar as costas para o meu filho? Não, irmãos, diante de Deus, você acha que Deus vai virar as costas para aquele que se arrepende com ele? Ah, mas foi batizado e cometeu tanto pecado. Ele se arrependeu, se arrependeu. Deixa com Deus, que Deus é o dono da alma dele. É ele, é Deus que está no trono, é Deus que vai julgar cada alma. Nós que estamos com nós na terra, nós não se atrevemos a julgar as pessoas aqui na terra. Sabemos o que é certo, o que é errado e vamos a seguir o que é certo. Se a pessoa seguiu errado, quem é de nós que vão tirar a trava dele, dos olhos dele, sabendo que nós temos as nossas travas? É Deus que corrige os seus filhos, é Deus que ensina os seus filhos. E cabe a nós o quê? Fazer igual Deus, longânimo, compaixão. Ah, a pessoa cometeu, está lá no adultério, veio errado, veio tudo lá, veio congregar, deixa lá, Deus tem uma obra. Davi pecou, Davi cometeu erros gravíssimos. Mas o Senhor falou que as espadas não iam sair, a guerra não ia sair da casa de Davi. Davi teve muita dor de cabeça.
Irmão, as pessoas fazem, elas vão colher, só que a misericórdia salva. Ela quer a vida eterna? Quero. Então, minha filha, tudo que você fez não tem. Se uma pessoa comete uma fornicação, nasce uma criança, tem como devolver a criança para o ventre e voltar para trás? Não tem. O pecado já foi consumado. Perdão, mas você tem responsabilidade de responder esse pecado. Mas não vai perder a vida eterna. Mas isso é com Deus, não é com nós. Então, deixamos. Existe disciplina, ensinamentos, tem que ser disciplinado algumas coisas. Mas nós não somos o dono de dar salvação e dar o perdão ou então condenação. É quem está lá no trono, aquele que morreu por você, por mim, e que esgotou seu sangue lá na cruz para levar o nosso pecado, é ele mesmo que vai cuidar de cada alma, inclusive a tua e a minha também. Entendeu, meus amados? Vejam, isso é compaixão. Irmão, eu estou contando essa parábola por causa que, se você ler o primeiro verso, o segundo verso, por causa dos fariseus justos, os homens que estavam ali com a lei nas mãos dele, condenando os seus irmãos judeus, pecadores. E aqui Jesus está mostrando a misericórdia. E vejamos aqui, então, que houve essa festa, eles se alegraram. Por que teve essas festas? Porque houve uma restauração. A mente desse moço melhorou. Ficou melhor. Irmãos, vocês têm conhecimento disso. Quantos irmãos nossos que saíram da presença de Deus, foram para o mundo, cometeu erros gravíssimos, foram para o fundo do poço, não voltaram mais crentes? Voltaram. Voltaram mais temerosos. Eles deram valor, poderia dar antes, mas precisou ir para o poço. É aquela história. Tem aquele que, quando ouve e a pratica, é sábio, não precisa ir para o sofrimento. Tem outros que vão para o sofrimento para aprender. Então, aquele que ouve, como você hoje está ouvindo o que Deus, e eu também, o que Deus está enviando para nós e nos ensinando através do seu Espírito Santo, se você for sábio, ouvindo e guardando o que o Espírito Santo diz à igreja e está dizendo para todos nós, você é sábio, você não precisa pegar esse caminho, então você não sofre, você vai seguir sem sofrimento. Outros não querem, vai sofrer, vai para o fundo do poço, quando consegue voltar, ele vai seguir, mas com sofrimento, você não vai com sofrimento. O preço da desobediência é o sofrimento, amados. Mas não é Deus que provocou esse sofrimento, é a pessoa que provoca. Meu Deus do céu. Não é? Então, veja, houve aqui uma restauração do rapaz, né? Uma posição de filho, o pai vai e devolve. Irmão, você imagina os empregados, todos os empregados sabiam a história do seu filho que deixou o seu pai e foi para um lugar bem longe. O pai pega, restaura o filho, devolve, dá um anel novo, não é devolver não, porque não foi tirar, deu um anel novo, porque ele foi dissoluto lá. Deu um anel novo para ele, deu um vestido novo para ele, e esse menino teve as sandálias novas. Irmãos, para quem ia pedir que não era mais digno de filho, o pai pega e faz ele ser filho de novo, você imagina a alegria desse moço? Você tem ideia da alegria desse jovem? Por isso que houve uma festa, por isso que o pecador, quando se arrepende, Deus e os anjos fazem uma festa no céu, de ver esse filho e essa filha se arrepender diante dele. Por isso, irmão, que nós temos que anunciar o evangelho, igreja. Por isso que vocês têm que anunciar o evangelho, irmão. Anuncie, salva essa, alegra a Deus também, irmão. Vamos alegrar os santos lá nos céus, que é Deus e os seus anjos no céu, a ver os nossos trabalhos, não porque somos os melhores, não, nós somos simples, mas você não quer entrar no céu? Então, passa isso por aquele que está lá, para que ele se arrependa e haja uma restauração na vida dele, e todos vão participar da glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós estamos vendo aqui que esse anel selou tudo isso na vida desse menino, indicando que ele foi devolvido à autoridade da família. Ele faz parte da autoridade da família. Vamos explicar isso melhor? Imagina assim, irmãos. Vamos pegar um exemplo assim. Um exemplo, tá bom? Imagina, vamos dizer assim, nos dias atuais de hoje. O presidente de qualquer país, vamos pegar em qualquer país, tá bom? Qualquer país, um presidente, ele tem família, ele tem esposa e tem filhos.
Então, ele está lá na presidência, governando o país. Lá tem policiais, os guardas deles, a segurança deles. Um filho vai para a escola, aquela segurança não respeita aquele menino de 7 anos, de 8 anos. Não, isso aqui é filho do presidente. Então, eles cuidam daquele menino com respeito. Se o menino ali está indo, ele tem maior respeito por aquele, porque aquele menino tem autoridade, o pai dele é autoridade, e o pai dele é sangue do pai, então esse menino tem autoridade. A filha está levando, a segurança leva a filha para a faculdade ou para a escola, e é uma pessoa de autoridade, até a segurança fica em volta ali, contra algum atentado, alguma coisa, porque tem respeito, está ali guardando, e tem um respeito. Se aquela menina pedir alguma coisa, claro, uma menina que sabe pedir alguma coisa, eles farão por causa do quê? Que ela tem autoridade. É filha de uma família de autoridade. Assim, vocês entenderão que, por isso que Jesus, irmão, é que poucos sabem disso, muito pouco. Por isso que poucos não sabem usufruir da autoridade que Jesus entregou para cada um de vocês. Lembra lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, depois dos 70 missão dos discípulos, quando eles voltaram, ele falou assim: Senhor, em teu nome até os espíritos nos sujeitam. Aí Jesus falou: eu vi a Satanás descer como um raio do céu na terra. Aí Jesus diz a eles: eis que vos dou poder para pisar nas escorpiões e serpentes e toda a força maligna, olha, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Olha a autoridade que o Senhor entregou aos discípulos naquela época. E hoje você é esse discípulo também, e você tem essa autoridade. Você sabe que os demônios conhecem quem são os do Senhor. Por isso que quem já participou disso, como Deus me deu a graça, né? De expulsar demônio, a autoridade, e o demônio tem que obedecer por causa da autoridade de Jesus, do Filho de Deus, e nós estamos representando o nosso Senhor aqui na Terra, usamos o selo, a autoridade dele. Por isso que os demônios saem, obedecem. Claro que nós temos que ser um filho espiritualmente, né? Que nem esse menino tem um anel, nós temos o Espírito Santo. Irmãos, mas poucos sabem disso. Entendeu? Olha só aqui. Então, nós vemos isso, né? Vemos uma diferença, né? Claro, entre um filho da família, que no caso aqui uma família de autoridade, então tem que estar calçado. Por isso que nós somos calçados do Evangelho da Paz. Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10, nós temos que usar armadura, tem que estar calçado. Então, isso era usado por os filhos. Os escravos na época não tinha isso, mano, mas os filhos, eles tinham calçados, né? Bom, eu não sei se muitos sabem, mas naquele tempo lá os escravos andavam descalços. Então, os filhos tinham calçados. Aí nós vamos ver aqui, irmão, no versículo 24, que diz assim: porque esse meu o pai, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então o pai declarou por qual motivo que estava vendo aquilo, né? Então, irmãos, aqui que a parábola, ela se liga em duas histórias aqui que ele está falando. Por quê? Está ligando a história anterior, que seria aqui a parte da parábola das ovelhas e também da dracma. Aqui é o que o Senhor está falando nesse versículo 24. Por quê? Porque ele está falando sobre a alegria do nosso Deus. Tá bom? Ele está falando a alegria do nosso Deus em salvar o perdido. Olha que coisa mais... Irmão, é muito profundo isso. Olha o amor. Então, irmão, a atitude da comemoração que esse pai, na parábola, que esse pai fez, né? Mostra a maneira como Deus, o nosso Pai Celestial, né? Recebe os pecadores arrependidos. Ele se alegra, entendeu?
Bom, e isso ela vai... O que está acontecendo? Jesus contando isso, eu vou ler só de novo para vocês lembrarem. Olha aqui, ó, no versículo 2. E os fariseus e os... Perdão, vou ler o primeiro e o 2. Olha só. E chegava-se Jesus, todos os publicanos, a Jesus, todos os publicanos e pecadores, para ouvir. E o segundo verso, os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Tá vendo? É por isso que agora, nesse versículo 24, Jesus, ele uniu aquelas duas primeiras, que seria a ovelha perdida e também a dracma perdida, e aqui ele mostra para contraste, um contraste entre os fariseus e os saduceus, os escribas, com a misericórdia de Jesus e a misericórdia de Deus. Então, se fosse pelos escribas, os escribas acabavam com aqueles pecadores lá. Desprezava, como eles estavam desprezando, estavam murmurando porque desprezavam. O Senhor Jesus mostrou que Deus não é assim. Se aqueles pecadores foram ao encontro de Jesus para ouvir as palavras dele, é porque estavam se arrependendo. Irmão, ninguém vai ao encontro de Jesus se não se arrepende. Ninguém. Ninguém quer ouvir Jesus se não arrepender. Tá certo? Você vê que Jesus não foi atrás deles nesse momento. Ele foi no começo, anunciou a todos. Os pecadores viram que eles estavam errados, são os pecadores que foram ter com Jesus. E esses homens querendo atrapalhar, esses homens aí querendo fechar as portas. E aqui Jesus deixou muito claro, né? E enquanto os fariseus, os escribas, esses mestres da lei estavam desprezando, né? Eles estavam desprezando esses pecadores a vir ver com Jesus, né? Ali, Jesus recebia com amor, porque havia arrependimento. Maria Madalena, aquela pecadora que ia lançar pedra contra ela do adultério que ela cometeu, Jesus olhou para ela: oh, cadê os teus acusadores? Senhor, não tem nenhum, eles foram tudo embora. Ô, oh, mulher, eu também não te condeno, não. Mas vá, mas não peque mais. Qual foi a mulher que tanto amou Cristo como o Salvador dela? Maria. Pode ver Maria Madalena. Ela está na história. Irmão, enquanto, se isso fosse pelos fariseus, os fariseus iam eliminar Maria Madalena. Nunca ela ia estar na história. Jesus não, deixou ela na história. Por quê? Porque é a prova do arrependimento que ela teve. E ela teve um amor. Lavou os pés do Senhor com os seus cabelos, enxugou os seus cabelos. Ela derramou lágrimas, o unguento que foi lançado nele. Ela que foi lá na madrugada, na sepultura. Aquela que cometeu um pecado grave, enquanto os outros que não cometeu muito pecado não foram. Aquela que queria ungir Jesus na madrugada com as outras mulheres. Viu, irmãos? Então, em nome de Jesus, não vamos apontar os pecados dos outros, não. Tá? Algumas coisas têm que ser tratadas, disciplinadas. Deus vai dar sabedoria, porque também não pode fazendo coisas erradas e depois quer ter suas liberdades. Isso aí não é nem sinal de arrependimento, que é liberdade e não perdão. Então, olha a sabedoria de Deus. Vai vir aqueles, como veio no caso desse, dizendo que não tinha nem condições de ter liberdade, de ser filho de um pai. Esse é um coração arrependido. Agora vem aquele outro e fala: olha, eu voltei, eu quero a minha liberdade, eu quero servir a Deus, Deus me perdoou. Não, não é assim. Glória a Deus, né? Bom, nós vemos aqui que Jesus nos ensina. Aí vem aqui o 25, do versículo 25 ao 26, isso aqui é muito importante, tá? Observa isso. Agora vai falar do seu filho mais velho. Então, acabou a história do menino, tá bom? E agora vamos entrar na história do filho mais velho. Aquele que anda com o pai todos os dias. Como nós, crentes, estamos nos pés do Senhor todos os dias. Então, aqui encerrou aquele que se aventurou lá, foi para o fundo do poço, voltou, recebeu o perdão, a dignidade ainda de voltar a ser filho, recebeu o anel, a autoridade de filho outra vez. Então, vamos para o filho mais velho, 25. E o seu filho mais velho estava no campo, quer dizer, não estava junto. Quando veio e chegou perto da casa e ouviu a música e danças.
E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. Para ele era novidade, né? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E o mais velho, né? Mas ele se indignou muito e não queria entrar. Olha a gravidade, irmão, toma cuidado nós de se indignar com a vida dos outros. Por isso que Deus é o dono das almas. Só ele tem poder de entrar na mente e no coração da pessoa. Versículo 29. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele relutou, respondeu e disse, né? Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Quer dizer, era um filho que era observador dos mandamentos do seu pai, e ele executava e alegrava o seu pai fazendo aquilo. E ele estava sempre na bênção. Esse moço mais velho aqui nunca pereceu, nunca foi para o fundo do poço. Olha a diferença. Nunca vim, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar com os meus amigos. Agora, olha a acusação do filho, hein? Olha o filho acusando. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado? Aí o pai responde e diz, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu filho, ele estava morto. Olha aqui o motivo do perdão. Ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido, mas ele se achou. Ele reconheceu. Entendeu, irmãos? Então, nós vemos aqui que, em vez aqui de ter a alegria, né, terminar ali um momento alegre, celebração, como era de se esperar, como está aqui na história, né? Passa um holofote aqui que o irmão mais velho, né? Nós podemos ver aqui que o irmão mais velho, ele não se alegrou. Ele se indignou. Irmãos, eu queria que nós que estamos dentro da graça que é Jesus Cristo, e que Deus é Pai, e Ele salvou vocês e eu. Irmão Júnior, mas somos salvos? Ué, meu irmão, pela fé, fomos salvos. Vai lá ver Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Recebemos o dom da salvação, o dom gratuito. Agora, para nós darmos a continuação de estar na salvação, recebemos. Mas de estar na salvação, continuar com ela, é não transgredir a lei do Papai do Céu. É andar com ele. Esse homem aqui, ele perdeu, né? Ele perdeu a dignidade de ser filho, ele perdeu tudo, mas Deus o devolveu. Agora, veja bem, aqui nós estamos vendo que esse filho mais velho, ele não ficou alegre, né? E isso é de se esperar, porque nós estamos vendo aqui que, diferente do pai, o filho, lógico, né? Diferente do pai, o pai teve uma atitude positiva, o filho negativo. O pai teve compaixão, o filho aqui já mostra que não tem compaixão. E isso vem ensinar a mim e a vocês que nós devemos ter compaixão. Bom, temos que tomar muito cuidado, tá bem, meus amados? De nós apontar erro de pessoas, tá? Tem muitas pessoas que, eu vou até colocar aqui, fala assim, eu vou apontar o dedo aqui para você, né? Assim, mais ou menos isso aqui para vocês entenderem, ó. Quando um aponta o dedo para o outro, né? Acusando. Aí fala assim no mundo, toma cuidado que tem 3 dedos aqui que é contra você. Não, irmão, larga isso para lá, vamos para o que é a palavra. Se o nosso Deus que está te acusando, que quando volta os dedos assim, as pessoas ouvem e tal, mas nem esquece, nem está nem aí com isso. Vamos para o fundamento bíblico, vamos para a palavra de Deus. Se o Pai, ele perdoa, quem somos nós para apontar um pecado dos outros? Você quer misericórdia? Tenha misericórdia. Você quer ser perdoado? Perdoa. E se alguém estiver fazendo coisa errada, Deus está olhando lá no céu.
as más intenções, o que tiver que limpar a ira, ele vai limpar. Ele conhece um por um, ele sabe quem vai salvar e quem não salva. Ele sabia de Judas. Mas Judas era necessário ter andado, ser discípulo de Jesus. Teve chances enormes de voltar para trás, mas não aceitou. Jesus deu muitos sinais ali, um de vós é o diabo. Eles faziam a pergunta, sou eu, até Judas. Se Judas não fizesse essa pergunta, todo mundo ia saber que é Judas, porque Jesus falou para todos, ficou em silêncio para todos eles. Aí o Judas, sou eu. Tu o disseste. Pronto. Judas entendeu que Jesus já sabia que era ele. E houve ainda arrependimento? Não houve. Então tem pessoas que é assim, pai, esses é o Pai, Deus que vai cuidar disso. Não pertence a nós. O que nos pertence é estar debaixo da palavra de Deus e seguir, anunciar, mostrar o evangelho e que as pessoas sejam salvas. Depois o resto é o Pai que dá o crescimento. Vamos lá. Então nós estamos vendo aqui que, olha só que interessante, esse moço aqui, ele ficou muito, né? Ele ficou muito surpreso também com o retorno desse menino, desse caçula. Então, significa que o irmão dele não queria ver a face dele nunca mais, né? Então, vemos aqui, depois uma outra passagem, que ele não quis entrar na festa. Se ele não quis entrar na festa, você viu que ele depois falou para o pai dele aqui, dizendo, pai, eu estou sempre contigo, nunca transgredi a sua lei, o senhor não me deu um cabrito para eu alegrar com meus amigos. Agora vem a acusação, hein? Olha a acusação. Esse seu irmão, que ele fala bem claro aqui, né? Ó, nunca me desse um cabrito para alegrar com meus amigos. No versículo 30 ele fala, vindo, porém, esse teu filho, ele nem fala de irmão dele, teu filho, ele desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Mas ele nem, o filho mais velho nem sabia que foi com meretriz. Nós todos aqui falamos de meretriz, irmão, mas você pode ver do início da história que Jesus contou, falou que ele desperdiçou absolutamente todos os seus bens. Mas é no final que esse filho mais velho faz acusação. Então nós vemos aqui que o filho, o mais velho ficou enciumado por o pai fazer uma festa pelo filho que pecou contra o pai e pediu perdão, né? Depois ele faz a acusação que esse filho ele se envolveu com meretrizes, prostitutas. É muito forte as acusações. Ele não viu, mas ele fez essa acusação. Então ele está dizendo aqui, irmãos, né, que ele estava muito irritado, né? Meu Deus, que situação, irmão. Ele ficou irritado com o pai. Você pode ver que ele não quis entrar na festa, o pai estava rogando a ele, aqui você vê no versículo 29, saindo seu pai rogava para que ele entrasse na festa. Então, olha só a dificuldade desse menino, esse mais velho, ele se irritou com o amor do pai, perdoar o filho mais novo. Ele ficou irritado com isso. Misericórdia. Meu Deus do céu, é lindo demais. Então, com isso, esse filho, ele quis declarar uma justiça própria. Foi assim que ele falou. Você gastou com a meretriz, uma justiça própria, queria uma punição. Irmãos, com todo respeito, muitos de nós fazemos assim. A pessoa comete erros gravíssimos. E tem uns que têm coragem de dizer, você já pecou de morte, você não pertence mais a Cristo, você vai para o inferno, você já perdeu a salvação. Que justiça própria que nós estamos falando, né, amados? Qual autoridade Deus nos deu para fazer isso? Você está vendo como a palavra de Deus nos ensina, queridos? Olha, só quem tá na comunhão que pode entender isso, irmão. Só quem está na comunhão. Porque só quem é espiritual vai entender isso. Quem não é espiritual, talvez nem está entendendo o que estamos aqui conversando. Glória a Deus. Como é fácil acusar as pessoas.
Isso não tem no meio de nós nos dias de hoje, irmãos, em todas as denominações. O que tem mais é crítico. São pessoas enciumadas, pessoas que estão revoltados. E aqui nós vemos que esse filho mais velho, que teve tantos anos com esse pai, aprendendo tanta coisa com esse pai, se irritou, quis fazer, declarou uma justiça própria. Ele não podia fazer justiça própria, mas ele declarou essa justiça própria. Você está entendendo? E ele também só viu os pecados do seu irmão, mas ele não viu o irmão pedindo perdão para o pai. Ele não estava nem lá perto, porque nós vemos isso depois, ele estava no campo. Irmão, se uma pessoa que errou diante de Deus, ela vai entre ela e Deus, no seu quarto, pede perdão para Deus, qual de nós aqui ouvimos e temos autoridade de acusar essa pessoa? Oh, mas Jesus ensina demais, irmãos. É nós que temos que aprender. Vamos seguir. Tem que andar no Espírito. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, vocês estão ouvindo isso, irmão. Louvado seja Deus. Eu creio que vocês estão aprendendo e vocês glorifiquem a Deus, a Jesus, porque não é o irmão Júlio, irmão. Oh, meu Deus, eu também estou aprendendo com vocês. Por isso que quando a gente se reúne em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está entre nós, ele vai ensinando cada um de nós. E nós seremos outros, somos transformados, seremos mais misericordiosos, não é verdade, irmãos? Então, veja, irmão, voltando aqui, esse irmão só viu o pecado daquele moço que ele cometeu. Se uma pessoa dentro de uma igreja, ele comete um pecado gravíssimo, com coisas graves, todo mundo vai ver. Oh, mas aconteceu isso com fulano de tal, saiu com aquela fulana, meu Deus, que grave, meu Deus, todo mundo, isso é uma notícia, todos vão ver. Mas, irmão, se aquela pessoa vai para o fundo do poço, pede perdão, misericórdia, primeiro Epístola de João, capítulo 2, está lá. Está lá. Qual de nós que está lá no quarto daquele que está se arrependendo? Deus está, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está presente ali com aquela pessoa que está pedindo perdão. Você está lá? Eu estou lá? Não. Então, a salvação pertence a Deus, a Cristo. Não é nós que vamos acusar, tá bom? Bom, meu irmão, então nós vemos aqui que esse irmão, ele, como disse a vocês, ele só viu o pecado e ele não viu o arrependimento desse moço. Então, tá vendo? Tomando cuidado com os nossos olhos, né? Então, o que o Senhor Jesus quis dizer com isso, irmão, com essa parábola? Então, o Jesus deu uma lição para aqueles líderes, irmão, aqueles religiosos, glória ao nome do Senhor Jesus, né? Aqueles religiosos, foi uma lição maravilhosa que o Senhor acabou dando ali para eles, mostrando, irmão, mostrando para eles, glória ao nome do Senhor Jesus, como eles acusavam. Você pode ver, não é só ali no primeiro verso, segundo verso, em 5 de Lucas, lá acusando, eles só acusavam, só acusavam. Então o Senhor Jesus deu uma lição para aqueles líderes, irmão, na personagem desse irmão mais velho. É isso, os líderes, os escribas, os fariseus, os saduceus, todos aqueles líderes, sacerdotes, sumo, e os anciães da época lá, eles eram como esse irmão mais velho, pois eles não eram todos judeus ali, irmãos? Os pecadores não eram judeus? O cobrador de impostos não eram judeus? Irmão deles? Então Jesus deu uma lição de moral para eles, mostrando: vocês são esse irmão mais velho. Vocês só acusam, vocês só estão acusando, repreendendo, com justiça própria deles. Vocês estão repreendendo a sua própria justiça, a justiça própria. Oh, meu Deus, coisa mais linda. Meu Deus, Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, igreja, de Cristo Jesus, de vocês julgar as pessoas e querem fazer justiça própria. Vocês querem tomar uma atitude que não pertence a vós e nem a mim. Ainda mais aqueles que estão na liderança, né? Eles têm que estar ali na guia do Espírito Santo para tomarem alguma atitude para que não machuque, porque só Deus sabe cada alma que foi aos pés dele e pediu perdão.
isso aqui, irmão, que Jesus mostrou isso aqui, foi para aquele tempo e para os dias de hoje, e vai até o fim. Para você ver, irmão, que se alguém errou e pediu perdão a Deus, misericórdia, e Deus perdoou, e faz uma festa, devolve o Espírito Santo. Quantas pessoas cometeram pecados gravíssimos e depois chora, pede perdão e vem o Espírito Santo e manifesta em linguagem, manifesta, a pessoa chora, devolveu a dignidade à pessoa, devolvendo, perdoando, devolvendo a aliança, o Espírito Santo de volta ao coração. Porque se uma pessoa comete um pecado de adultério, um pecado de alguma gravíssimo e tantas outras coisas, o Espírito Santo se afasta porque pecou contra o corpo. Isso está no livro, irmão, de 1 Coríntios, capítulo 6, aí já nos primeiros versos, talvez no versículo 10, 11, por ali, que aquele que se ajunta com a meretriz se faz um corpo só com ela. Quer dizer, o Espírito Santo se afasta disso aí. Se afasta, com certeza, né, amados? E tantas coisas. Agora, veja, nós temos que entender, irmãos, presta bem atenção, irmãos, se as pessoas fizerem isso intencionalmente, isso é grave. Não tem perdão, porque é intencional. Mas, irmão, tem irmãos que entram na graça do Senhor Jesus, ainda não conheceu toda a doutrina, às vezes comete erros e tudo. Aí, quando ele cai em si, e aí ele vai, oh, meu Deus, que pecado cometi, vai lá e peça perdão. E o Senhor possa devolver, selando, né? Possa usar no Espírito Santo. E está ali. Quantos de vocês não viram isso? Então, por isso que está aqui a parábola para nos ensinar. Agora nós passamos para o lado espiritual e vemos quanto longânimo e misericordioso é o Senhor. Só que nunca esqueça que ele também é justo, tem a justiça dele. Então, irmãos, vamos buscar a Deus. Nós não podemos tomar a atitude de irmãos mais velhos, como nessa parábola, e querer fazer justiça própria. Bem feito, perdeu a vida, já foi longe. Ah, isso aos olhos de Deus, irmão, é gravíssimo. Quem vai ter que pedir perdão para Deus é você, se você faz isso aí. E toma cuidado, tá bom? Eu creio que foi, na misericórdia de Deus, foi uma leitura de uma Bíblia Sagrada abençoada por Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, sejam cheios do Espírito Santo. Procura sempre estar no amor de Jesus e ela cobrirá uma multidão de pecados. Como é cobrir uma multidão de pecados? Perdoando as pessoas. Quando você perdoa as pessoas, você está cobrindo todos os pecados dele através do perdão e Deus também te perdoará as tuas ofensas. Então, são essas a mensagem, o conselho que Deus nos dá nesta manhã. Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória e glória ao nosso amado e Salvador Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Santo a Deus.